Olá pessoal, começando agora mais um podcast do 0 a 1 e hoje o assunto é especial, vamos falar de dados, o que faz um cientista de dados, os desafios para entrar na área e toda a jornada de um cientista de dados, analista de dados ou DBA. E para isso eu convidei um cara muito especial que é o Leandro, coordenador de dados, de ciência de dados da TOTS. Obrigado, Lê, por aceitar o convite desse bate-papo. Seja muito bem-vindo a essa troca de ideias divertida sobre tecnologia, inovação e pessoas. Eu que agradeço o convite, cara. Estamos sempre à disposição aí. Precisando, só chamar. Show de bola. Lê, bom, recentemente você entrou na TOTS, né? É um Sim. baita desafio, imagina, uma empresa gigantesca do mercado. Temos aí... Entrei na TOTS tem 5 meses, né? Vim assumir uma cadeira de coordenação do time de ciência de dados. Né? O desafio é bem grande. Nós temos aí uma das maiores empresas de tecnologia do país, né? Então, com um market share gigante dentro do nosso país. Então, é um desafio muito grande por si só, né? Pelo tamanho da companhia. Principalmente quando a gente olha... o produto, né, o que a gente vende. O que a gente vende é software. Então, tudo que é venda de software é um pouco mais complicado, envolve uma série de desafios aí internos. Show. Cara, eu conheço um pouco da sua carreira, né? Eu tive boas interações contigo aí desde a época de faculdade, estudamos juntos, lá em 2009, 2010, se não me engano. E algo que me engrandece muito é ter pessoas com jornadas incríveis, né, por perto, como amigos, no network aí de trabalho, a gente sempre falando de inovação, tecnologia, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Conta pra gente um pouquinho da sua jornada, que eu acho que é incrível e pode servir como exemplo para muita gente, desde a época da faculdade, como é que foi, né, você entrar ali, a gente estudou ciências, sistemas de informação, de lá para cá, enfim, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, daquela época que a gente estudou junto, 2009 ali, meu primeiro trabalho com tecnologia, na ocasião, quando eu entrei na faculdade, ainda não trabalhava com TI propriamente dito. Né? Fui trabalhar com suporte, então trabalhei com suporte nível 1, suporte nível 2. E enquanto eu trabalhava com suporte, eu fiz alguns cursos de banco de dados, né? Tirei certificação Microsoft, me especializei nessa parte de dados, né? A partir daí arrumei um trabalho como DBA, então fui trabalhar como DBA Júnior. E aí passei por várias transições, né? Trabalhei por grandes desafios como data center da Polícia Militar, né? Com um ambiente gigante, com muitos dados, muitas interações. Passei por Polícia Científica, depois voltei para a Polícia Militar novamente, né? E aí já nessa segunda passagem aí de trabalho na Polícia Militar já estava atuando um pouquinho melhor com a parte de dados aí, mas com foco mais abrangente, né? Trabalhando com um pouco de BI, com cargas, ETL e daí por diante, né? E aí fui para uma consultoria onde foi meu primeiro desafio ali, e aí a gente já está falando aí de 2016, né? Meu primeiro desafio como cientista de dados. E aí, né, enquanto eu estava na Polícia Militar, passei por outra faculdade, então me formei na FIAP, na parte de banco de dados e BI, onde foi minha introdução ali à ciência de dados, né? Então, me formei ali, consegui aprender bastante coisa e em 2016 consegui a minha primeira posição como cientista de dados ali, ainda júnior, né? Então, eu atuava meio que misto, né? A parte de ciência de dados eu era liderado por um cientista de dados, uma pessoa com conhecimento muito maior do que o meu. Mas a parte de banco de dados e BI, por exemplo, tinha outras pessoas abaixo de mim, então eu liderava essa parte de dados do ponto de vista de banco de dados e BI e era liderado pela parte de ciência de dados. Legal, então você teve toda uma jornada aí com dados até você encarar um desafio como cientista de fato, enfim, teve uma passagem aí importante como BI, DBA mesmo, eu lembro que você trabalhou na polícia, né? Alta disponibilidade, enfim, alta aplicações... 24/7. Aplicações críticas aí. Período de madruga, etc. Exatamente. Polícia Legal. Militar era um período que eu trabalhei durante
Teve uma época que eu trabalhei durante a madrugada, teve períodos que eu trabalhei 12x36. Teve período que eu trabalhei a semana do Ano Novo inteira, Natal, Ano Novo. Então é um ambiente de alta criticidade e alta disponibilidade. Então quem trabalha lá tem que estar disponível, tem que abraçar a demanda e fazer a coisa acontecer, não tem jeito. Legal. E nessa época era alguma tecnologia específica? Você trabalhava com SQL? Trabalhava com SQL, né? O ambiente da Polícia Militar, não da Polícia Militar, mas não só da Polícia Militar, mas a minha carreira praticamente toda, até chegar na parte de ciência de dados, sempre foi muito focada em SQL Server. Então, falando de banco relacional, 90% SQL Server. Dentro da própria Polícia Militar e outros lugares que eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar com banco de dados Oracle, MySQL, MongoDB, Cassandra e Redis. Mas o predominante sempre foi SQL Server, né? Sempre foi tecnologia Microsoft. Bacana, show de bola. E de fato, né? 24% deve ter sido um baita desafio. Explica um pouquinho para a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo, o que faz um cientista de dados, Lê? O cientista de dados ele é responsável por analisar dados, né, do ponto de vista usando mais estatística, né, numa profundidade um pouco maior, né, diria assim, e o desenvolvimento de modelos preditivos, prescritivos, né. Então, a vida do cientista de dados ela está em volta dos dados, mas de um ponto de vista assim de profundidade muito maior do que, por exemplo, um analista de dados ou um analista BI, por exemplo, né. E também é uma visão que tende mais para o futuro, né? Enquanto, por exemplo, no BI a gente olha muito para o passado, né? Então eu consigo olhar o que aconteceu num determinado trimestre, das vendas de uma determinada unidade, de um determinado produto. Isso me dá insumo para pensar na tomada de decisão para o futuro, né? O trabalho do cientista de dados está mais voltado para esse futuro, é usar esses mesmos dados, mas, por exemplo, eu vou criar um modelo preditivo que vai prever que eu vou ter uma queda no faturamento, né, que seja um forecast, que seja alguma coisa nesse sentido, mas é sempre olhando o futuro, né, sempre olhando para frente. Você acha que essa é a grande diferença entre um analista e um cientista? Também, né, porque o cientista, o analista de dados, ele termina não se envolvendo tanto nessa parte de modelagem estatística. Então, quando eu penso num modelo para prever um dado futuro, o analista não entra nessa parte, né? O analista está mais voltado a fazer uma análise de um cenário específico, de testar uma hipótese. Então, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto de retenção de clientes, vamos supor, e eu quero entender se determinado fator está impactando, né? Vamos supor, eu lancei um produto novo e eu tenho uma hipótese aqui, eu como uma visão de negócio, por exemplo, eu tenho uma hipótese de que o lançamento desse produto novo, ele impactou, né, no churn de outros produtos. Por quê? Porque de repente posso ter uma canibalização de oferta, né, uma sobreposição, alguma coisa nesse sentido. O analista de negócio é o cara que ele vai pegar toda essa base, vai explorar tudo isso e ele vai conseguir ter uma visão disso de que, você lançou esse produto novo está canibalizando os demais. Por quê? Porque ele tem um preço muito parecido e ele entrega um benefício maior. Então, o cliente ele olha para os dois produtos e ele fala, vou pegar esse aqui que o preço é uma diferença pequena e o benefício é muito maior. Então, o analista de negócio ele vai analisar o dado, chegar numa conclusão que vai fomentar uma tomada de decisão do negócio, que vai alimentar alguma coisa que o negócio esteja querendo validar, vamos dizer assim, né? O cientista de dados ele vai num nível mais granular, né? Ele vai usar técnicas estatísticas mais sofisticadas e coisas maiores, mas sempre naquela pegada, né, de desenvolver uma modelagem estatística, uma modelagem preditiva, né? Então, eu vou aplicar modelos de aprendizagem supervisionada, não supervisionada e afins, né? Então, já pensando mais no futuro, igual você mesmo. Exatamente, né? Então são perfis bem complementares, né? Se for trocar em miúdos, o analista de dados ele trabalha mais no kick wins. Então, o que eu vou analisar o dado, gerar aqui, por exemplo, eu estou tendo uma sobreposição de ofertas. Vamos trocar, vamos mexer nos preços, ou vamos tirar esse produto. É uma coisa mais rápida que eu consigo fazer uma análise, apresentar para o negócio e ter uma decisão.
O cientista ele vai trabalhar mais olhando uma visão de futuro, mas trabalhando numa modelagem preditiva, né? Legal. O exemplo que você trouxe alguns pontos bem interessantes de negócio. Né? Então você trouxe aí preço, você trouxe produtos, né? Aí eu já faço até um vínculo com o mercado, o e-commerce e tudo mais. É muito relevante no perfil de cientista ou de analista de dados o negócio em si? Ou você acha que não? A tecnologia por tecnologia, isso dá para desenvolver lá na frente? Olha, é muito importante porque hoje termina que o cientista de dados ele termina sendo um cara que ele reporta para geralmente para um nível para uma área mais estratégica, ou para um nível gerencial, para um nível de executivo, né? Então, para o cientista de dados, por exemplo, o que eu mais identifico, por exemplo, na minha passagem por IBM, por TOTUS e daí vai, na minha experiência, é justamente a dificuldade de aterrissar isso do técnico para o negócio. Por quê? Quando eu vou fazer uma modelagem preditiva, o diretor de estratégia, o diretor de negócio, ele não quer saber quanto que é uma métrica de um modelo. Então eu faço um modelo preditivo e vou falar para ele, o meu modelo teve uma acurácia aqui de 99%, eu tive um recall de 98%. Cara, isso não quer dizer nada, né? No fim das contas eu tenho que tentar traduzir isso em termos de negócio e falar para ele, olha, com o meu modelo que eu desenvolvi, meu modelo tem uma assertividade X, né? Está satisfatório para que a gente coloque ele em ambiente produtivo, associado a um plano de ação que a gente vai ter com o retorno do modelo, a gente estima que a gente vai ter uma retenção de X% dos clientes, que vai resultar em X milhões ao ano. É a tradução, né? A tradução de negócio. Entendeu? Porque o modelo pelo modelo, para nós técnicos, a gente olha e fala, pô, legal, é um modelo que está interessante. Mas para o negócio, a gente tem que conectar uma coisa na outra, porque no final do dia o modelo serve para o negócio. Então, esse daí é um dos grandes gaps que a gente tem hoje na formação desses cientistas de dados, entendeu? É o cara conseguir traduzir isso em negócio, né? Trazer o retorno disso no negócio. E tem muito desafio de consultoria também, né? Você passou por grandes consultorias aí. Sim. É um desafio das consultorias, conseguir aterrissar, como você falou, no negócio. Putz, agora eu estou em e-commerce, agora eu estou em finance. Putz, exatamente. Como é que eu faço essa aterrissagem e abraço o negócio do cara? Acho que é o X das consultorias. O cara tem que ser uma esponja, né? Ele tem que absorver tudo e muito rápido, porque assim, uma consultoria hoje, cara, para você pensar no modelo preditivo aí, é um modelo que ele vai ser implantado aí, cara, entre 6 e 9 semanas, entendeu? 6 e 9 semanas, talvez no melhor cenário, tendo aí umas 3 semanas de uma fase de inception aí para poder fazer um levantamento de dados e coisas assim. Se os dados já estiverem prontos, vamos dizer assim, entre 6 e 9 semanas o modelo está entregue. Então o cientista de dados chega, ele, às vezes, como você falou, ele vai trabalhar num ramo que ele não faz ideia do que é aquilo. Ele nunca trabalhou com aquilo. Então ele tem que absorver as regras de negócio, absorver o conhecimento de negócio, porque a gente não pode se comportar como um AutoML, né? O AutoML é aquelas ferramentas de automação de machine learning, né? Isso daí é uma coisa que eu falo bastante para o pessoal que trabalha comigo. Por quê? A gente tem que, quando você coloca um dado no AutoML, muitas vezes você vê coisas estranhas que ele faz. Por quê? Se eu pegar vamos supor aqui uma ficha de atendimento médico, estou trabalhando num caso de hospital, por exemplo, e aí eu tenho lá um médico que prescreveu determinado medicamento para alguém, né? Como a gente sabe, é tudo matemática por trás do machine learning, então eu tenho que transformar tudo isso em número, né? Então o meu médico termina virando um código, ele vira um número ali dentro do modelo. A prescrição do medicamento também vira um código, então vira um número. Então é natural, pode acontecer bastante de você ver o AutoML pegando, por exemplo, esses números que para nós a gente vê que é uma chave, eu estou identificando um médico, eu estou identificando um medicamento. Não faz sentido eu ter um cruzamento de uma coisa com outra, né? E cruzamento eu estou falando de, às vezes, operações matemáticas entre uma coisa e outra que eu já vi em alguns modelos de AutoML.
Por quê? Porque ele não entende regras de negócio. É um código que está sendo feito ali e para ele é número. É número, eu posso usar esses números. Tem algumas variáveis que eles não estão mapeadas. Né? Exatamente, né? Diferente do cientista de dados, que ele tem que entender aquilo, ele olhar para a regra de negócio e ver que, tipo, pô, peraí, esse campo que eu estou usando aqui, essa variável que eu estou usando, apesar de ser um campo numérico, tem coisas que não faz o menor sentido eu fazer com ela, porque ela não vai me dizer alguma coisa relevante, entendeu? Eu não posso sair tratando tudo que é número de qualquer jeito, né? Então, o desafio, o cientista de dados de consultoria, ele chega lá, tem que entender essa regra de negócio, tem que mapear tudo isso, tem que tratar ali e tem que lidar com a expectativa do cliente ainda, né? Porque a área de negócio... Não, a área de negócio, ela trabalha muito forte junto com essa parte de ciência de dados, né? Então, os caras trazem lá, olha, eu acho que é muito importante determinada variável, você tem que usar. E aí você vai colocar lá no modelo, ela não diz absolutamente nada para o modelo. Mas a área de negócio quer que a gente use. Então a gente tenta usar, tenta achar um meio termo, né, de trazer, de tudo que você me apontou como importante, que seriam variáveis interessantes para usar no modelo, a gente testou e não há correlação, não há nenhum impacto, né, no que a gente está tentando prever. Então eu estou descartando, ou então eu fiz uma feature engineering aqui, eu tratei essa variável de alguma maneira para poder ser usada no modelo, né? Então tem todas essas abordagens que o cientista de dados de consultoria tem que passar por tudo isso e passar por tudo isso muito rápido, né? Para entregar o resultado na outra ponta, né? Exato. E o negócio sempre de forma bem agressiva, pagando a conta de tudo isso. Cara, quando você teve sua primeira oportunidade como cientista de dados, já tinha esse boom no mercado de, putz, todo mundo olhando para isso, de repente todo mundo querendo ter time de dados dentro de casa? Cara, estava crescendo bastante, 2016 ali estava bem crescente, mas não como hoje. Hoje o mercado está bem agressivo, né? Então se popularizou bastante de lá para cá, mas já tinha uma demanda bem alta, né? Mas naquela época a demanda era muito, vamos dizer assim, muito peneirada, né? Porque naquela época, cara, se olhar 2015, 2016, a demanda por cientistas de dados era mais por doutores, PhDs, no mínimo mestrado. Então, um cara conseguir uma vaga que nem eu consegui sem ter PhD, cara, era uma dificuldade muito grande. Era um desafio, né? A gente vai entrar um pouquinho, inclusive até em formação, requisitos, etc. A gente tem uma tendência aí para os próximos anos, principalmente em desenvolvimento de software, que é onde a Maita mais atua e tudo mais, por algo chamado como no-code. São aquelas plataformas prontas, muitas vezes de prateleiras, que o cara consegue entrar ali com pouco conhecimento e sair com um aplicativo de outra ponta. Você acha que na área de dados isso se torna uma realidade a curto e médio prazo? Para um cara de cientista de dados, ele vai ter uma ferramenta onde ele, com pouca interação técnica, consiga gerar modelos? Isso já está? Como é que está isso? Cara, isso daí já eu vejo como uma tendência de futuro, e um futuro não distante, um futuro bem, tipo, futuro já, né? Porque hoje a gente já tem um monte de ferramentas, inclusive, né, falando sobre isso, na semana passada, na sexta-feira, eu fiz uma apresentação de uma ferramenta open, justamente para este fim, para o meu time, né? Porque, por exemplo, hoje eu tenho 2 analistas de dados no meu time e eles, apesar de estudarem, de estarem correndo atrás disso, né, eles terminam usando muito o Excel, muita coisa nesse sentido, e não tem muita familiaridade, não tem a mesma pegada que o meu cientista de dados tem, por exemplo, no Python e no tratamento de toda essa parafernália aqui que engloba, né, a parte de ciência de dados. Então, para eles a ferramenta é excelente. Por quê? Porque é uma ferramenta de fluxo, então ele consegue conectar em bases de dados, consegue conectar em arquivos, né? Consegue fazer todo tipo de tratativa. Então, se ele tem mapeado na cabeça dele qual que é o fluxo, o que ele tem que fazer, né? Eu vou pegar esse dataset, eu vou ter que tratar dados que estão faltando, outliers, eu vou ter que aplicar algum tipo de transformação nas variáveis e tudo isso temos dentro de ferramentas, né? Então, ele arrasta isso, faz a configuração ali, setando parâmetros e consegue sair do outro lado, né? E até fora, aqui no Brasil eu nunca vi, particularmente nunca vi vagas desse tipo, mas fora do Brasil nós temos um perfil que eu vejo muita vaga fora, e tenho amigos fora que falam bastante disso, que é o Citizen Data Science.
O Citizen Data Science é um cara que ele não programa, ele não escreve código. Né? Por quê? Por que existe esse perfil? Nós temos muita gente que vem da academia, que vem da área acadêmica para a nossa área. Né? Então, você tem matemáticos, você tem estatísticos, você tem caras de física que eu já vi, né? PhD de física que eu já trabalhei com na Accenture. E são caras que eles não têm no background dele um skill de programação, por exemplo. Ele não conhece um Power BI da vida, ele não conhece ferramentas desse tipo. Mas ele conhece muito bem o que a gente faz por trás, né? Toda aquela técnica estatística, de toda aquela matemática que existe por trás dos modelos, ele conhece muito bem. Então é um cara que ele consegue desenvolver muito bem o modelo, só que ele não consegue escrever um código. E aí, assim, de repente não faz sentido eu ter esse cara gastando tempo para aprender, ter essa curva de aprendizado para aprender a programar, aprender ferramentas assim, se eu posso ter uma ferramenta e colocar ele para desenvolver já muito mais rápido, né, e fácil. E ele vai participar de uma parte chave do negócio ali, que é análise, né, toda a parte estatística que é muito importante. O core da coisa ele conhece, né? Ele não consegue colocar isso em termos de código, por exemplo, mas você dá uma ferramenta para ele e você vê que todas essas ferramentas, você vê Azure Machine Learning, Orange, Knime, entre outras aí, seja Cloud, On-Premise, Open Source e por aí vai, a gente tem tudo isso baseado em fluxo muitas vezes, né? Tem uma caixinha lá que você consegue botar um código. Um arrasta e solta, né? Um arrasta e solta, e sempre tem aquela caixinha que você consegue botar o código. Então, aquele cara que é mais hard skill, né? Que consegue escrever um código, consegue fazer uma função específica, às vezes mais parruda para rodar a coisa, ele vai lá e coloca o código dele ali, entendeu? Agora aquele cara que quando não precisa, cara, não precisamos gastar tempo com isso, entendeu? Bota na ferramenta lá e vai mais rápido. Legal, e aí a gente até tem um ganho de braço, né? De mão de obra disso. Porque, exatamente. Pegar um cara de matemática, estatística para trazer para programação, para aprender Python, R e tudo mais, tem uma curva aí, tem um tempo e, cara, tem um custo de tudo isso, o gap de mercado que a gente vai falar daqui a pouco também, enfim. Exato. Deve ser um desafio gigantesco. Cara, aproveitando que a gente já falou aí de Python, você trouxe também, acabou de falar de estatística, qual que é a formação de um cientista de dados? É o cara que vem mais de matemática, é o cara de tech, como que está isso no mercado hoje? Então, geralmente, vamos dizer assim, geralmente vem da estatística. Então, geralmente é um cara estatístico que geralmente com mestrado e doutorado. Esse é o perfil do cientista de dados, vamos dizer assim, padrão, né? Tá, a maioria do cara a persona ali. A persona, né? Só que assim, a demanda é muito grande, então conseguiu ocupar outros caminhos, né? E ver que outras formações também seriam interessantes. A minha formação é em tecnologia, por exemplo, né? Só que isso não me livrou de ler muitos livros, fazer muitos cursos, né? Cursos de férias da USP, de estatística e por aí vai, né? Então, para poder aprender aquilo que faltava, né? Hoje o perfil que a gente vê bastante, acho que na maior parte do que eu tenho entrevistado, que eu tenho contratado, é o pessoal de tech, é o pessoal que está aparecendo mais, né? Então assim, mas o perfil básico, primordial ali seria um cara de estatística, seria um cara PhD com mestrado, doutorado. Né? Legal. Até pela necessidade do mercado, eu imagino que a régua baixa um pouquinho em termos de formação. Baixa, não tem jeito, né? Porque hoje você vai ver a quantidade de mestres e doutores que a gente forma no país. Até a quantidade de curso acho que é bem menor, né? Sim. Tem várias aí de tecnologia que estão falando de banco de dados, enfim. Exato. De temas que estão no hype, dados, né? Então, sim. Todas as universidades apontam bastante para isso. Você acha que o começo de um cientista de dados, cara, sai da universidade e já vem trabalhar com essa frente? Ou, claro que tem o seu caso, por exemplo, que você começou como DBA, trabalhando, né, em bancos, etc. E aí você direcionou a sua carreira para isso. Mas como que é o movimento mais natural do mercado? Cara, hoje o movimento que eu tenho visto, que o mercado tem feito,
principalmente grandes empresas, né? Você vê Accenture, Itaú, Telefônica, tem muitas empresas que estão fazendo meio que um programa de formação, né? Tentando qualificar essas pessoas para trazer para trabalhar, né? Porque hoje o gap está muito grande. Então, um cientista de dados júnior, eu diria que o cara começa talvez como analista de dados, talvez com uma skill mais voltada para análise mesmo, né? E talvez, mas isso depende muito do background da pessoa, né? A pessoa consegue desenrolar muito bem ali na estatística, tem um portfólio bem feitinho no GitHub, tem realmente conhecimento, ele pode concorrer, claramente tranquilamente é uma vaga de ciência de dados, né? Mas tudo depende muito do quão seguro a pessoa está com o tema, né? Show. Considerando que a gente ainda não tem, né, você comentou de um perfil que tem nos Estados Unidos já, para fora, né, enfim, em outros países, considerando que a gente tem a cultura do cientista de dados ter esse perfil de estatística e conhecimento tech, né, fazendo toda a jornada, você acredita que seja mais fácil pegar uma pessoa de estatísticas e ensinar tecnologia, quando necessário, ou o inverso? Pegar mais ou menos o que aconteceu contigo, né? Um cara de tech que correu atrás do estatística. O que é mais comum para um júnior, por exemplo? Pensando em atender a demanda da área até, né? Tem esse fator, precisa ser resolvido. Então aí é que está o ponto, né? Porque assim, depende do cara de tech, né? Do que ele faz. Por quê? Porque assim, eu, por exemplo, gosto de entrevistar pessoas que vêm do BI, que vêm de banco de dados, que vêm de coisas afins. E não é porque eu vim desse mesmo caminho, não. É porque, por exemplo, o cara que trabalha com BI, ele está acostumado com KPIs, ele está acostumado a trabalhar com dados. Então, para ele é natural fazer uma consulta com N parâmetros, calculando um monte de números, calculando um monte de coisas, entregando uma métrica, por exemplo. É natural para ele, o cara de BI. Esse cara, eu só tenho que mudar o mindset dele trazendo uma visão do futuro, né? Só que esse cara é um cara que ele transita bem na parte de análise de dados. Então, eu vou pegar para ele está acostumado a fazer queries, fazer análise, entregar isso num dash. O que vai mudar agora para ele é que eu vou precisar que ele tire conclusões disso. Então, ao invés dele entregar só o KPI, ele vai ter que aprender a olhar para esse KPI e dizer se esse KPI está bom, se está ruim, e baseado no que ele está falando que se está bom ou está ruim. Então você vê que a curva é menor. E aí, para me transformar ele num cientista de dados, né, entraria essa parte de machine learning, de modelos e tudo mais, que na minha opinião não é um problema. Por quê? Porque, cara, se você pegar a documentação do sklearning, por exemplo, que está na internet, cara, está super completo. E aí ele diz lá exatamente o que cada modelo, o que faz, para que serve e daí por diante. Então, o banho de loja disso é rápido, eu diria. Né? A curva de aprendizado é rápida. Difícil é você fazer o cara aprender a trabalhar com dados. Entendeu? E aí entra a estatística também. Beleza, a estatística é outro ponto que a gente tem de atenção, de bastante atenção. Mas eu diria que a curva é menor do que eu pegar um cara, por exemplo, que ele tem um baita conhecimento de estatística, de física, de coisas de matemática e afins, mas ele não consegue traduzir isso, ele não consegue pegar e olhar para aquele dado e traduzir aquilo de uma maneira interessante para o negócio, entendeu? Tem um negócio no meio ainda. Tem um negócio no meio, sempre tem, não tem jeito, entendeu? E você comentou enfim, programação e tudo mais. Hoje a Python ainda é disparado a linguagem mais usada no meio de ciência de dados, né? Sim, Python está sempre na frente, né? Você ainda vê o R, ainda bem próximo. E até vi uma pesquisa essa semana, inclusive, cara, falando bastante de SQL, né? Ainda tem bastante com essas ferramentas novas aí, SQL novo, SQL, Oracle, todos eles agora já vêm com a possibilidade de você chamar código Python, R dentro deles. Então, isso facilita bastante a nossa vida na hora que a gente precisa entregar alguma coisa. Então, vou fazer um forecast, eu chamo meu código R, meu código Python, que faz esse forecast, consumo isso para dentro de uma procedure e consigo jogar isso depois, trabalhar com SQL, entendeu? Então, traz um mundo de possibilidades aí, né? Então, mas Python termina sendo sempre predominante, né, cara?
Apesar que ele tem uns malucos que nem eu que já entregou o projeto de ciência de dados em Node. A última vez que a gente se viu, você estava comentando sobre Julia. Julia também é uma linguagem bacana, mas que não tem pegado mesmo, né? Aqui no Brasil você não vê quase nada de Julia. Não andou, né? A questão do Python está muito atrelada, tem muita coisa pronta já também, né? Tem, bastante não coisa. Pronta, não tô falando pronta de putz, né? Mas tem muita coisa que você pode se basear e acabar utilizando. Exatamente, tem bastante coisa. Assim, R também tem, o R tem um mundaréu de bibliotecas, né? O R tem, você vai lá e você consegue criar uma biblioteca e publicar, o que é bem legal, né? Então, assim, o R tem uma força bacana também, só que eu acho que em termos de escalabilidade, de consistência mesmo, né? Por exemplo, cara, para nós a gente trabalha muito com o conceito de teste, né, cara? De você criar um MVP, testar, validar hipótese, coisas assim. Então, por exemplo, eu crio um motorzinho sei lá, de precificação dinâmica. Cara, eu faço isso em um frontzinho em Flask e entrego para uma área de negócio validar. Entendeu? A curva de fazer isso é rápido, é fácil e vamos dizer assim, dá uma cara de uma entrega melhor. Entendeu? Agora no R também, eu tenho Shine, eu tenho algumas bibliotecas que eu consigo usar para fazer isso. Mas o Python ele me dá muito mais flexibilidade na hora de eu integrar isso, né? A gente sabe que você vai lá e faz um MVP pensando no MVP, uma coisa curtinha, pequenininha, aí você entrega e aí você mostra pro diretor e daqui a pouco vira produção. Vira projeto. Vira projeto e está em produção. Então, infelizmente, tem muito disso. Então, você usar uma linguagem, né, que seja mais fácil de você conectar com todo o resto da empresa, de tudo estar rodando hoje, fica muito melhor, né? É o mínimo viável e pronto, né? Mínimo viável e pronto, exato. Legal. Então, pra galera que está com... A gente tem a nossa plataforma de educação, né, de formação, e pra galera que está começando, então, acho que a recomendação é Python. Python, cara. Galera Python, de tech que vem. Sim. E me conta uma coisa, ainda falando nesse quesito de formação e tudo mais, hoje a gente já tem muito conteúdo, como que está isso? As universidades têm cursos legais para ciência de dados, a gente falou de estatísticas, mas vamos supor que eu não queira vir de estatísticas, eu quero vir de tech, que nem a gente comentou agora. Tem cursos já de ciência de dados que me façam uma mescla ou não olharam para isso ainda? Tem cursos aí, tem várias universidades que entregam cursos voltados para isso, né? Tanto curso no nível de graduação quanto de pós-graduação. Então, cara, eu mesmo fiz uma especialização em ciência de dados no Mackenzie. Legal. Cara, muito focada. 100% do curso é isso, é mão na massa. É a mistura de estatística com tecnologia de fato. Exato, a estatística que você precisa para você conduzir projetos desse tipo. Então, você não... É claro, né, não é um curso de estatística, então você não é abordado tudo que tem dentro da estatística, mas é a estatística que você precisa para trabalhar com isso. Então, você entra pela parte de modelagem, aprende estatística, aprende um pouco de Big Data ali, né, da origem, de onde vem os dados, né, que é o ponto que eu sempre bato bastante, né? É aprender a trabalhar com dado. Então, cara, não adianta, você pode ser fera em Python, saber a documentação da Scikit-learn de cabeça, saber tudo prontinho ali, cara. Se você não sabe interpretar dados, se você não sabe tirar valor do dado, cara, é complicado. Você sempre vai precisar de alguém que faça esse trabalho. Não dá para sair correndo sem aprender a andar. Exato. Legal. E você acha que o fato de já ter essa graduação ou essa pós-graduação é um acelerômetro para suprir o gap de profissionais hoje que tem na área de dados? Cara, das universidades acho difícil, né? Porque da universidade, querendo ou não, você tem um tempo mínimo aí, você pegar uma graduação que seja tecnológica, você vai ter 2 anos para o cara se graduar. E aí, para ele se graduar e concluir essa graduação 2 anos, para ele, vamos dizer assim, continuar estudando, se aprofundar em coisas que ele não viu na graduação, criar um portfólio no GitHub bem bacana e tudo, que você coloca mais 1 ano,
Já estão falando 3 anos. Aí, isso O cara vai começar conseguir, hoje. Entendeu? Então, e a tendência disso é só aumentar. Então, aqueles cursos mais focados, cursos mais direcionados, né, que pega o cara, dá um banho de loja nele, num espaço muito mais curto de tempo, eu acho que é o que está trazendo a melhoria aí para o mercado. Por quê? Porque além de ser um curso mais focado, então geralmente dado por profissionais de mercado, geralmente profissionais que trabalham com isso e identificaram uma oportunidade e estão trabalhando em cima dessa oportunidade. Então o cara vai lá e ele traz aquilo que o mercado está pedindo, né? Diferente de uma universidade que, por exemplo, para ter o certificado do MEC, ele precisa ter não sei quantas horas, ele precisa cobrir não sei quantos temas, tem toda uma obrigatoriedade de coisas que o curso precisa ter para ele ter a certificação do MEC. Então, para ele ser reconhecido pelo MEC. Quando você pega um curso que é não é um curso de formação acadêmica, por exemplo, é um curso, né, extracurricular aí, o cara consegue colocar isso num espaço de tempo muito menor e muito focado naquilo que precisa ser, que o mercado está demandando, naquilo que o cara precisa entender para ir para o mercado, né? Legal. E na sua visão, as empresas já entenderam isso e estão participando desse jogo? Ou ainda está aquela correria de recrutamento só e vamos que vamos? Tem muitas empresas e, cara, já trabalhei em empresas que a gente tinha orçamento da área para poder participar de eventos e treinamentos, né? Coisa muito bacana, porque isso é uma coisa nova. Tem até um amigo que trabalhava lá na IBM que ele falava que certo dia você está na sua mesa trabalhando e aí você levantou para ir no banheiro, quando você voltou você já está desatualizado, porque já saiu 5 papers novos sobre inteligência artificial. Então, essa é a nossa realidade hoje, cara. Enquanto a gente está conversando aqui, saiu já algumas coisas novas no mercado que daqui a pouco a gente vai ver rodando por aí. Entendeu? Então, hoje, para a gente ser competitivo, para a gente poder trazer usar os dados, usar machine learning, usar a inteligência artificial, usar a ciência de dados para deixar as empresas mais competitivas, a gente precisa estar sempre reciclando conhecimento, sempre ligado no que está acontecendo. Então isso é muito importante, as empresas têm que estar engajadas com isso, né? E promover eventos, que nem, por exemplo, no meu time mesmo, a gente está rodando um projeto lá de share and learning, né, que nós estamos chamando, que é exatamente pessoas que têm conhecimento e podem compartilhar com o time, para a gente poder trazer tudo isso para o time. Então eu sou um cara que estou sempre lendo coisas novas, artigos novos, estou sempre muito ligado nesse meio acadêmico, justamente para poder ver o que está rolando por aí e o que eu posso usar no meu time, o que eu posso usar de coisas aqui, né, para a empresa. Então eu estou ali um provedor de zona de desconforto para o time, porque eu estou sempre trazendo, cara, achei esse paper aqui, o cara fez uma coisa muito louca aqui, a gente pode usar algo parecido aqui, vamos estudar isso daqui. Então, precisa disso, tem que estar sempre ligado no que está acontecendo para a gente tá desenvolvendo cada vez mais, senão se você ficar sempre lá na regressãozinha linear, sempre no mesmo, né, a gente não sai do lugar, não adianta. É praticamente um momento ali de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Acho que isso está muito ligado à liderança ali, o papel de evolução de time, isso é muito legal. E as empresas estão de olho nisso, porque, por exemplo, eu já vi algumas empresas recrutando e ela pedia por exemplo, aqueles nano degree, né, que é cursos oferecidos aí mais curta duração, mais de curta duração, né, que não é um curso de graduação em si, mas é um curso bem pesado, né, mas ele dá um conhecimento muito interessante. Então, empresas já usando esse meio, né, que sabe que o curso é pesado, que o curso tem um potencial muito bacana, que o cara se formou no que dali, ele tem um conhecimento interessante. Legal. O Nano Degree é um belo exemplo de curso relevante, conteúdo bacana, não superficial, né? Acho que isso é legal. E, cara, uma curiosidade assim, aonde que entra o Big Data, né? O Big Data nisso tudo? Cara, o Big Data é o que vai prover os dados, é o que vai prover insumos para a gente gerar tudo isso, né? Então, a gente partiu lá atrás dos ambientes transacionais, fomos para o BI, e do BI a gente parte para o Data Lake, né, para o Big Data ali, onde a gente
consegue cruzar tudo com tudo, vamos dizer assim, né? Então hoje eu consigo cruzar o meu cliente que está tendo evasão, que está tendo churn, eu consigo olhar por N dimensões como que foi a vida desse cliente aqui, para poder traçar isso, seja gerar kick wins, para tomada de ação ali dos executivos, seja criar um modelo preditivo baseado nesse comportamento que o cliente teve aqui. Então, consigo mapear isso de N formas. Então, o crescimento, né, da quantidade de dados, da retenção desses dados e o poder computacional que a gente teve nos últimos anos é o que tem proporcionado tudo isso para a gente. Né? Dados de sensores, dados de... Tudo hoje gera dados. Então, é a possibilidade da gente poder armazenar tudo isso e conseguir analisar. Né? Eu sou da época que a gente jogava dado fora. Eu já fui DBA e outros lugares aí que a gente tinha rotina para jogar dado fora. Então, cara, dado que, por exemplo, a área fiscal, tem dados que eu tenho que guardar por 5 anos, outros por 10 anos. Tem regulamentação, né? Financeiro e daí por diante. Tem outros dados que, cara, não preciso guardar isso aqui. É interessante ter um histórico de, sei lá, dos últimos 2 anos, 3 anos. Jogava o resto fora, tinha rotina de expurgo. Hoje em dia isso é um absurdo, isso não existe, acho que em lugar nenhum. Por quê? Porque, cara, dado é o que a gente usa hoje para a gente tomar decisão. Hoje tem empresa baseada que mudou completamente o seu negócio porque passou a vender dado. Então, eu tenho dados abundantes aqui, eu posso, de repente, gerar informações, gerar relatórios, gerar dashboards, ou até vender um dado no formato RAW mesmo, cru, para outras empresas. Né? Não, faz todo sentido. E, cara, como é que está o olhar de um cientista de dados em relação à LGPD? Cara... Mudou o cenário? Como é que... Tem que mudar, né? Não tem jeito. Então muitos cuidados aí tem que ser tomados a respeito desse tema. Né? Eu vejo que muitas empresas não estão tomando o devido cuidado, então é super importante. Até para o cientista de dados isso é importante também. Muitas vezes o profissional acha que por ele ser, vamos dizer assim, o braço operacional, né? Ele está trabalhando ali na ponta com o dado, ele acha que ele não vai ser impactado, mas a própria legislação prevê isso, né? Que o manipulador do dado também tem responsabilidade. Então é de responsabilidade dele também ver se a empresa, né? A empresa está propondo alguma coisa que, cara, infringe a lei, que não é ético. Ele está no jogo ali agora, ele é cúmplice do negócio. Ele é cúmplice do negócio, ele tem que ficar de olho. Né? Eu ainda não tive nenhum problema com projetos assim, porque os projetos que eu tenho trabalhado, tudo a gente não se envolve com pessoa física, né? Então eu estou olhando sempre com uma visão de produto, com uma visão de coisas muito mais voltadas para, né, para coisas que não envolvem a pessoa física diretamente, né? Então eu particularmente não tenho tido nenhum problema em trabalhar. Não mudou nada para mim. Do lado da consultoria, os projetos que a gente tem hoje na Marta que envolvem dados, a gente tenta sempre trabalhar com máscara ali, com dados fakes, mascaramento, enfim. Né? Como consultoria a gente tem um risco ainda maior, porque é um dado de um terceiro do terceiro, né? Enfim. Exato. A gente tem alguns desafios. Cara, com tanto conhecimento assim, em dados, a carreira, né, muita bagagem, eu sei que você tem um gosto por ensinar, enfim. Como é que estão os seus planos aí para dar aula? É algo que você quer fazer no futuro próximo? Como é que tá isso? Sei que você já fez alguns cursos aí e tudo mais. Sim. É uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu fui antes da pandemia aí palestrava bastante, né? Pela IBM fazia muitos eventos, palestrava, dava muito treinamentos para parceiros, clientes e afins. Né? Então eu sou professor conteudista, então eu preparo conteúdo de matérias do EAD, da Uninove. Legal. E outras universidades também. E aí estou negociando aí um convite que eu recebi da Uninove para ter uma cadeira fixa como professor. É uma coisa que eu gosto bastante, né? Gostaria de fazer isso com mais tempo, vamos dizer assim, né? É um desafio, né? É um desafio porque, cara, tenho trabalhado cada vez mais. Né? Aí tem uma série de coisas aí da vida pessoal também que termina impactando no tempo que nem sempre sobra aquele tempo que a gente gostaria, né? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e quero manter isso sempre próximo, né? Mesmo que seja ali uma aulinha por semana, um tempinho bem
pequeno dedicado a isso, mas porque é uma coisa que eu gosto bastante. É uma coisa que faz bem para você, né? A gente já conversou aí nos bastidores, é algo que você gosta mesmo. Sim. É uma troca enriquecedora, sempre costumo falar que a gente acaba aprendendo bastante quando a gente ensina. E eu particularmente gosto muito das universidades, cara. Eu tenho um contrato, inclusive, com uma empresa que fornece cursos em company, né? Cara, também é uma boa, mas o público que eu gosto de dar aula, que eu gosto de estar próximo, é o público da universidade. Porque, cara, eu me lembro de mim, acho que logo quando a gente estudou junto lá no começo, cara, não sabia muita coisa, não sabia muito para onde ir, não sabia. Você vê tecnologia, você pega um curso de tecnologia de graduação, né, que não seja tecnológico, né? Cara, é um curso de 4 anos onde você vê uma gama de assuntos enorme. E você sai de lá com um monte de coisa na cabeça, sabendo um pouquinho de cada coisa, e você não sabe direito para onde ir. Né? Você vê, vou trabalhar com redes, vou trabalhar com dados, vou ser programador, cara, eu vou ser um sysadmin. Você não sabe direito o que você quer fazer quando você sai da faculdade. E eu, quando eu palestro, eu dou umas palestras em universidades, que eu gosto bastante, eu sou aquele cara xarope que dá o e-mail pessoal na palestra. Tipo, bota o e-mail pessoal lá no PPT e fala, galera, se precisar de qualquer coisa pode me chamar. E o pessoal me chama mesmo e fala, cara, vi tua palestra, achei interessante, como é que eu faço para ingressar no mundo dos dados? Pô, cara, tá aqui, faça isso, faça aquilo, vai por esse caminho, né? Eu sou super aberto, super disponível e eu gosto de estar próximo desse pessoal, porque eu acho que a carência que eu tive, vamos dizer assim, né, no começo, eu sinto que muita gente tem e hoje eu, faço o possível para ajudar esse pessoal a dar um direcionamento para eles, entendeu? Legal. Essa é uma carência que eu identifico muito forte também nos alunos. Inclusive foi um dos assuntos que eu conversei com um amigo nosso em comum, numa das reuniões que a gente teve recentemente, que é o vídeo. Né? Eu apresentei a ele, a gente participou, eu contribuí para o desenvolvimento de uma plataforma de mentoria recentemente, que é a Quest. Né? Imagino que o pessoal em breve estará nos assistindo aí. Grande abraço pro pessoal da Quest. E aí eu fiz essa ponte porque eu falei é o Luiz lá, o meu amigo da Quest, falei, cara, isso tem uma sinergia com a universidade fantástica. Inclusive apresentei ele por vídeo, né? Eles fizeram uma reunião, enfim, estão se conversando aí, porque é uma plataforma que você entra ali, você escolhe o mentor, putz, esse cara fala de dados, tá ali, deixa eu contratar uma hora dele, e democratizando o acesso à mentoria. Legal. Porque, para um aluno é isso que você falou, cara, o cara às vezes, tem tanta coisa. Para onde que eu vou? E muitos acabam indo para o suporte, porque é onde tem né, tem aquela abertura ali, de os requisitos um pouco menores, né? É uma outra vertical, a gente sabe disso. É uma realidade, não sou eu que estou inventando aqui, né? Enfim, uma área de programação ela já, né, é mais difícil do cara que está ali em algumas universidades entrar. E aí depois ele não sai mais de lá, né? Exato. Por N motivos. E a gente sabe que, né, enfim, tem muitos obstáculos ali, enfim, alguns que nem você entrou em suporte saiu, mas a grande maioria acaba ficando ali. Acho que tem muito disso, mentorar essa galera. Então, até por questão de fit mesmo, né, cara? De fit da posição, do cara poder conversar, tipo, ele se interessou pela parte de ciência de dados, mas será que ele se interessa pelo dia a dia do ciência de dados? Será que para ele faz sentido? Porque assim, a gente via antigamente o profissional de TI era aquele cara um pouco mais introvertido, né? Que ele gostava de codar e ele ficava lá na dele, ele fazia o programa, ele entregava. Era um cara que ele não queria muito contato com o mundo exterior. Né? Esse perfil foi mudando. Hoje, cara, até o próprio dev mesmo, se você pegar o devzão, back-end lá, ele tem que interagir com as pessoas, ele tem que interagir com entregar resultado, tem um monte de coisa. E pro cientista de dados não é diferente. A gente tem muita interação com o cliente, e quando eu digo cliente, muitas vezes não é cliente de consultoria, é cliente interno mesmo, então área de negócio. A área de negócio demanda uma coisa da gente, a gente vai lá e tem que desenvolver, e eu tenho que entregar, e eu tenho que explicar, e eu tenho que trazer o resultado para aquele cliente, entendeu? Então, de repente o cara fala, isso não é para mim, né? Então, ele ter esse contato com alguém que está vivendo isso é importante para que ele olhe e fale, eu achei interessante, mas o trabalho em si, mas
essa parte de interação muito rica, de ter muita troca com outras áreas, não é muito para mim. Então, de repente, eu vou pensar em outra coisa. Um dos pontos que eu converso sempre com o meu sócio, até nas nossas iniciativas de formação a gente tem visto, a gente fez o piloto do 01 recentemente, né? Eu falo isso bastante nesse podcast sobre isso, que vem muitas pessoas, se cadastram, se inscrevem, a gente faz, né, o processo de seleção e tudo mais. Putz, quero trabalhar com programação, que é, né, onde a gente mais navega, assim. Só que ela não sabe o universo disso tudo. Putz, o que é um back-end, o que é um front-end, o que é um servidor, o que é um banco de dados. Né? Então ela só vem, né? É onde eu acho que entra muito disso. Putz, cara, back-end faz isso, front-end faz isso, profissional de dados. Que é justamente um dos objetivos desse podcast, a gente falar, né, da área como um todo. Isso cara, é recorrente, sabe? Vem, putz, quero... Aí a pessoa acaba se frustrando, né? Porque, putz, não... E geralmente as pessoas migrando de área. Pessoa da área de saúde, pessoa da área de todas as áreas querendo fazer essa migração para a tecnologia e não sabendo o contexto. É algo que a gente está trabalhando bastante. Exato, cara. Eu me lembro que lá da FIAP, né, que eu estudei lá. E, cara, no começo das aulas teve uma pessoa que estava lá e falou que... E o professor perguntando, né, aquela interação inicial de curso, né? Por que você escolheu o banco de dados, o BI? Por que você está aqui? Conta um pouco da história aí, né? E tinha uma pessoa lá que falou, eu escolhi porque meu filho é programador e falou que eu tenho o perfil de DBA. Interessante, né? Legal. Qual que é teu background, né? Não, meu background é de administração, cara. Não faço ideia do que é um servidor, não sei nada disso. Então, assim, baseado no quê, né? Então, peraí, vamos entender direitinho o que é um DBA, o que esse cara faz. Dá um passinho vamos atrás. Dar um passo para trás, né? Entender um pouco melhor. É muito doido isso. Mas cara, fantástico. Esse bate-papo, essa troca aqui, ela é muito enriquecedora. E tenho certeza que a gente vai conversar muito ainda sobre tecnologia, Lê. Cara, eu queria, em nome da Maita, do 01, e de todo mundo que está ouvindo a gente, agradecer você pelo seu tempo de vir aqui, trocar essa ideia. É sempre muito bom falar contigo. Cara, agradeço o convite mais uma vez e estamos aí, precisando, querendo conversar, para falar de dados, cara, é comigo mesmo, pode me chamar. É isso aí, tamo junto. Leandro Romualdo, pessoal, muito obrigado. Valeu, um abraço.